Olavo de Carvalho. Polêmico, não é? Você só o conhece através das redes sociais? Acha que é só um velhinho que gosta de falar palavrão? Se acha isso, vou te dizer que é bem diferente. Vem assistir esse vídeo e conhecer um pouco de uma das maiores figuras da filosofia política atual. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, curte o vídeo, aperte o sininho, porque é isso que nos incentiva a produzir mais e mais conteúdo para vocês. Convergência ES. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari. Estamos no Convergência ES para falar de uma das figuras mais importantes do conservadorismo brasileiro. Seu nome é Olavo de Carvalho. Aqui nós vamos começar com uma nova série de vídeos em que vamos tratar de pessoas, de pensadores de peso que tiveram importância para a estruturação do pensamento conservador e da prática conservadora no Brasil e no mundo. E para abrir essa nova playlist de vídeos que tratam de um assunto tão importante, nada melhor do que começarmos pela nossa terra, nada melhor do que começarmos por aquele que, sem dúvida alguma, foi a porta de entrada para muitos no pensamento conservador. Eu estou falando de Olavo de Carvalho. É uma figura polêmica e eu quero já avisar para vocês que eu não vou aqui tratar de polêmicas de Facebook, de polêmicas de rede social. Realmente, Olavo de Carvalho é uma figura polêmica para muitos porque fala palavrão. Cala a boca, burro. Pra você gostar de mim, você tem que provar que merece, seu filho da puta. Mas que palhaçada é esta, meu filho? Ah, porra. Não adianta, já expliquei que o cara não tem cu, porra. Né? Votar no sujeito, por ele ser viado, por ele ser machão, é coisa... É viadagem, pra dizer a verdade, né? O que eu fiz no mundo pra merecer um amigo de merda como você? Essa mulher nunca leu nem Tio Patinhas, porra. Então, uma coisa maluca. Tira a piroca, põe a piroca. Agora eu quero saber o seguinte: onde acharam as bolas? Mas por que os cocos? E não as jacas, as mangas e tudo mais? E por que não tampar o cu dos passarinhos? Pô, mas o Enem não é para avaliar os outros. Agora, se o avaliador é esta merda, o que vale a avaliação, meu Deus do céu? Entre em questões, muitas vezes, de política momentânea. Não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou. Tá certo? E vai me dar uma condecoração? Enfia a condecoração no cu. Tá certo? Eu não quero mais saber. E eu não vou emitir um julgamento aqui. Já vou também avisando que não sou Olavete. Não fiz o curso online de filosofia, o COF. Sou, isso sim, um estudioso da sua obra. Me dediquei a estudar e a ler a maior parte dos seus livros, pelo menos os mais importantes. E quero aqui trazer para vocês aquilo que eu considero importante do legado de Olavo para a política brasileira, para a filosofia política em geral brasileira. Então vamos lá. Olavo de Carvalho nasceu no estado de São Paulo e é de carreira um jornalista. Ele começou a carreira dele como jornalista. E é importante que se diga, ele não teve formação e muita gente gosta de fazer zoação em cima disso, porque o Olavo não fez faculdade de filosofia. Bom, aí eu já quero quebrar logo o paradigma. Se faculdade de filosofia fosse o único meio de alguém se tornar filósofo, Sócrates, Platão, Aristóteles e até São Tomás de Aquino não seriam filósofos. Por quê? Não passaram por filosofia. Mas Santo Tomás fez universidade. Na época dele, você só tinha 3 faculdades: teologia, medicina e direito. E no caso de Platão, Sócrates e Aristóteles, sequer existia universidade. Nietzsche também não fez faculdade de filosofia, ele era filólogo. Então, quando você se dedica ao estudo de um tema, você pode fazê-lo de diversas formas. Uma delas, e uma das mais importantes talvez, é como autodidata. E é como autodidata que Olavo de Carvalho construiu o seu pensamento. E deve-se dizer, construiu de forma revolucionária. Tratar de um pensamento do Olavo de Carvalho é algo muito complexo. Eu não posso aqui, num vídeo curto de YouTube, tratar de toda a vastidão de sua obra. Seria injusto, seria até algo aberrante. Mas eu quero tratar aqui de algumas poucas contribuições que eu identifico. Uma delas, Aristóteles.
Olavo de Carvalho tem uma interpretação de Aristóteles realmente inovadora. Chama-se Teoria dos Quatro Discursos, em que ele, analisando as obras de Aristóteles, percebe que o grande filósofo clássico interpretou que a mente humana ela se expressa num discurso único, mas que esse discurso pode se manifestar de 4 maneiras diferentes. A maneira poética, retórica, dialética e analítica. Cada uma dessas maneiras se baseia em determinados dados de compreensão da realidade. E em épocas diferentes da história, cada uma dessas maneiras de discurso tem uma importância maior do que outra. Por exemplo, o discurso filosófico é essencialmente um discurso principalmente dialético, enquanto que o discurso político é principalmente retórico. Hoje, por exemplo, no ramo das ciências empíricas, vivemos a hegemonia do discurso analítico. De qualquer forma, essa interpretação olavista de Aristóteles, ela abre portas para uma série de olhares inovadores desse grande filósofo grego. Uma outra interpretação, uma outra contribuição para o pensamento mundial, universal, é a respeito das filosofias antigas, em especial o epicurismo, e como que essa filosofia de cunho materialista sobrevive através de diversos discursos gnósticos ao longo da história e vai desabrochar mesmo nos dias de hoje nas modernas ideologias. No livro dele, O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho faz um retrato não só da evolução desse pensamento persistente, e daí, por isso o nome Jardim das Aflições, em que ele faz uma referência ao Jardim de Epicuro, indo buscar lá no mundo grego, na filosofia epicurista, as raízes de muitas das ideologias modernas, dessas ideologias que hoje promovem a destruição e a decadência intelectual do Ocidente, como ele também faz uma análise da persistência da ideia de império. E ele vai falar, por exemplo, de como a ideia do império nascido com César no Império Romano vai ultrapassando as eras, chegando até o novo César. Quando ele escreveu esse livro, o novo César era o Império Americano, que depois o Olavo vai mudar essa tese dele para o Império Globalista. Aí nós já falamos de uma terceira contribuição olavista, que é a teoria das três ordens globalistas, né? O Califado Islâmico, o Império Globalista Ocidental e o chamado esquema russo-chinês, como ele gosta de falar. É outra contribuição de Olavo, dessa vez para o estudo da geopolítica internacional. Mas o que mais me interessa em Olavo, como brasileiro, e eu acho que a maior contribuição mesmo, é a luta cultural. Olavo de Carvalho foi praticamente uma voz solitária no ambiente intelectual e acadêmico brasileiro dos anos 80, 90 e 2000. Contra o quê? Contra uma hegemonia cultural marxista, progressista, que abafava toda e qualquer forma de discurso dissonante. Para quem viveu os anos 80 e 90, a verdade é que nós vivíamos a ditadura, não só do politicamente correto, mas, de fato, a ditadura do marxismo em sua vertente gramsciana. Os marxistas dominavam as universidades, dominavam, como dominam ainda, as estações de TV, as editoras de livros, os rádios, as revistas, os jornais, os seminários da Igreja Católica e até nas igrejas evangélicas eles estavam penetrando. Em meio a esse predomínio e essa invasão cultural, uma invasão essa, estrategicamente elaborada de acordo com as teorias de Antônio Gramsci, conforme se vê no livro dele, Os Cadernos do Cárcere, escritos lá nos anos 30, em meio a isso surge Olavo de Carvalho. No início dos anos 90, ele vai lançar o livro, em meados dos anos 90, na verdade, um livro revolucionário, chamado O Imbecil Coletivo. Uma obra em que ele, de forma arrasadora, faz uma crítica que é devastadora à intelectualidade burra, ou melhor dizendo, a intelectualidade que queria ser burra brasileira. Uma intelectualidade que, em nome do espírito engajado, abria mão até mesmo do desejo de pensar, da autonomia do pensar, que deveria, em tese, fazer a essência do intelectual. Essa intelectualidade que abria mão do pensar, em nome de uma ideia de progresso e de revolução, estava simplesmente lavando as mentes de milhões de brasileiros.
Quando ele fala do imbecil coletivo, ele se referia ao seguinte, a que o brasileiro, para parecer inteligente naquela época, e talvez até hoje, tinha que se juntar a manada de imbecis, o grande imbecil coletivo de discursos pré-programados. Fazendo aqui uma conexão, podemos comparar um pouco isso com o espírito de manada, o espírito de rebanho que Nietzsche tão bem fala em suas obras. Então Olavo de Carvalho vai fazer uma crítica arrasadora que transformou ele em um verdadeiro guru para muitos. Nos anos 90 e 2000, suas obras vão se tornar famosas. Nos anos 2000 ele vai morar nos Estados Unidos, pouca gente sabe, mas ele é residente nos Estados Unidos com um visto de autoridade intelectual. Ele não tem lá um visto comum de estudante ou de trabalhador, ele tem um visto dado apenas a pessoas com alto desempenho intelectual pelas contribuições que ele fez no campo acadêmico. E é assim que ele mora na Virgínia. Desde então lá ele vem construindo, mantendo sua rede de relacionamentos. E o que é mais importante, com seus livros, com seu curso online de filosofia, com seus programas pela internet, ele foi criando uma rede de intelectuais que, com o tempo, foi batendo de frente com o establishment intelectual, midiático brasileiro. Nomes que hoje são famosos, alguns que hoje nem estão mais do lado dele. Gente como Felipe Moura Brasil, Felipe Martins, Flávio Morgenstern e outros, muitos outros. Gente que hoje, querendo ou não, quebra aquela hegemonia do discurso único esquerdista. Se não pensarmos em Olavo de Carvalho, não temos como imaginar a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Por isso, você concordando ou não concordando com ele, você desprezando ou não desprezando suas teses, lendo ou não lendo seus livros, saiba, sem Olavo de Carvalho seria impossível imaginar os acontecimentos que ocorreram no Brasil nos últimos 5 ou 10 anos, especialmente nos últimos 2 anos. Então eu convido vocês, conheçam suas obras, e se eu puder indicar, eu vou indicar O Jardim das Aflições, A Nova Era e a Revolução Cultural, O Imbecil Coletivo e Aristóteles sob Nova Perspectiva, que para mim são as melhores obras dele.